esse momento de adoração ou qualquer outro momento de celebração ao Senhor, só é possível porque um novo e vivo caminho foi aberto por Cristo Jesus. E por isso nós podemos adorar, por isso nós podemos louvar, por isso nós podemos celebrar. Então eu quero convidar você nesta noite a fazer isso com alegria, celebrar a sua redenção em Cristo Jesus. 1, 2, 3, 4. Graça e paz nos revelou. Não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render. Aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render. Aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render. Aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.
seja Deus. Nós temos um propósito muito bem definido, um propósito muito bem delineado como igreja do Senhor, como igreja do Deus vivo, que é o propósito de adorar ao Deus que nos criou. É o propósito de render louvor, de render honra, de render glória àquele que é digno disso. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 11, versículo 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E o apóstolo Paulo conclui dizendo, porque a ele seja a glória eternamente. Amém. Amém. Seja o Senhor sempre exaltado, engrandecido em nossas vidas. Ele se revela na sua palavra como esse Deus que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, de exaltação. Agora eu quero convidar você a reservar um precioso tempo da sua vida para ouvir a preciosa palavra de Deus. Eu sei que em dias corridos, de agitação, em que as redes sociais deixam-nos cada vez mais inquietos, sempre em busca de alguma novidade, alguma notícia. Como foi no passado, é difícil também hoje, por natureza nossa, às vezes, como Maria, nos quedarmos, nos aquietarmos, porque muitas vezes estamos como Martas, apressados, inquietos, embora fazendo coisas certas, deixando muitas vezes de nos reservar para o que é mais precioso e o que precisa ser tirado como um tempo precioso da nossa vida, que é nos aquietar aos pés do nosso Deus, para ouvir a sua palavra, seu ensinamento, sua voz. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Romanos, apenas um versículo do capítulo 12 de Romanos, versículo 11, em que a palavra de Deus objetivamente nos diz assim. Romanos capítulo 12, versículo 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aí de onde você está, na tela onde você acompanha este momento de adoração ao Senhor, enquanto você mesmo também adora e cultua Deus. Acompanhe mais uma vez a leitura, lendo para você mesmo, quando esse versículo diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A epístola de Paulo aos Romanos foi chamada de a constituição da fé cristã. Alguns admitem que Paulo seja o autor da epístola aos Romanos. Provavelmente ele aproveitou-se dos 3 meses, conforme Atos 20, versículo 3, durante o inverno de 55 a 56 depois de Cristo, quando ele estava em Corinto, para ordenar os seus pensamentos num documento muito bem escrito. A epístola aos Romanos é a mais fundamental, vital, lógica, profunda, sistemática apresentação do propósito de Deus na salvação, encontrado nas Escrituras. O tema dessa epístola, a justiça de Deus. E nós podemos ver de forma bem clara esse tema nos versículos 16 e 17 do primeiro capítulo da Epístola aos Romanos. E em toda esta carta, Paulo desenvolve o tema a justiça de Deus. E através de uma apresentação sistemática, ele nos apresenta alguns temas teológicos. O certo é que do capítulo 1, versículo 1 ao 17, Paulo faz uma introdução e apresenta
a si mesmo como apóstolo e apresenta também o desejo que ele tinha de compartilhar com aqueles irmãos algum dom, algo precioso com aqueles preciosos irmãos que ele ainda não conhecia. No capítulo 1, do versículo 18 ao capítulo 3, 20, Paulo fala sobre a necessidade da justiça de Deus. Do capítulo 3, 21 ao capítulo 4, 25, Paulo fala sobre a justiça de Deus revelada num estado novo, a justificação. Do capítulo 5, 1 ao capítulo 8, 39, Paulo fala sobre a justiça de Deus revelada numa salvação que significa vida nova. Do capítulo 9, versículo 1 ao capítulo 11, 36, Paulo fala sobre a justiça de Deus revelada na história. Do capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 15, versículo 13, Paulo fala sobre a justiça de Deus revelada no comportamento humano. Por isso, quando a gente olha para toda a carta sistematizada desta forma, tendo completado nos 11 primeiros capítulos um estudo da teologia da justiça de Deus, Paulo agora, a partir do capítulo 12 de Romanos, ele prossegue mostrando as implicações da justiça de Deus no viver diário. Ou seja, Paulo, a partir do capítulo 12, ele mostra o lado ético da teologia. A justificação implica em viver uma vida cristã. Ou seja, a justiça de Deus deve ser revelada agora no comportamento do justificado, do cristão. Por isso, o versículo que lemos de Romanos 12, versículo 11, ele se encontra neste momento em que Paulo vai falar sobre comportamento. Ele começa agora, a partir do capítulo 12 de Romanos, uma longa lista, não propriamente de atividades, mas ele agora apresenta uma lista de atitudes, de virtudes, de comportamentos cristãos. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, de forma objetiva, gostaria de olhar para estas três frases, essas partes que fazem esta oração, esse versículo, e te extrair deste versículo algumas lições importantes para a nossa vida. Zelo. No zelo. A palavra zelo no grego é a palavra poudé, que significa diligência, cuidado, interesse, seriedade no trato de algo. Dois comentários, então, para a leitura que nós podemos fazer da tradução que chegou às nossas mãos. Nós temos em nossas mãos o termo zelo. E é certo que a tradução zelo, como está aí na sua Bíblia, ela está correta. No sentido de entusiasmo, no sentido de interesse, de fazer o que se faz com diligência, de interessar-se pelas coisas com muita seriedade. No zelo. Veja que se você está com a Bíblia em casa, você pode, aí mesmo no capítulo 12 de Romanos, no versículo 8, a parte B, é a mesma palavra traduzida agora no versículo 8 da seguinte forma: o que preside deveria fazer isso com diligência. Diligência, com interesse, com cuidado, deveria fazer isso com seriedade. Por isso nós encontramos aqui em Romanos 12, 11, a primeira palavra, zelo. Mas logo à frente, Paulo diz assim: no zelo, não sejais remissos. A palavra remisso, no original grego, é a palavra okneros, que significa também lento, vagaroso,
indolente, preguiçoso, não sejam preguiçosos. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Voltando à parábola dos talentos mais uma vez, note que a gente não pode dizer que aquele servo que enterrou o dinheiro, que ele não tinha nenhum interesse pelo seu patrão, que ele não tinha nenhum cuidado com as coisas do seu patrão. Note que nós não podemos afirmar que aquele terceiro homem desprezava as coisas do seu senhor. Se ele desprezasse, se ele não tivesse zelo, se ele não tivesse cuidado, ele teria perdido o talento. Ele teria usado aquele recurso de forma leviana. Ele teria gasto em farras. Ele teria torrado tudo. Mas não foi isso que ele fez. Ele enterrou. Com cuidado ele guardou. Porque pelo menos ele tinha certeza que o dinheiro estaria lá. Que o dinheiro não seria perdido. Ou seja, ele tinha zelo. Ele tinha algum interesse, ele tinha algum cuidado, mas um interesse indiferente, um interesse remisso, um interesse para trás, sem entusiasmo como os outros dois, que negociaram, que investiram, que usaram a cabeça, que deram lucro. E aí, eu quero me voltar para a Igreja Presbiteriana de São Luís, ao pastor dessa igreja, aos presbíteros, aos diáconos, aos professores de escola dominical, aos jovens, aos homens, aos obreiros, aos missionários, aos novos convertidos, aqueles que estão aí há tanto tempo. Porque essa exortação de Paulo em Romanos 12, 11, vem como uma luva para os nossos dias. Tanto aos membros da Igreja Presbiteriana de São Luís, como aos membros da igreja onde eu tenho servido ao Senhor, no pastoreio do seu rebanho, como a outros irmãos e irmãs de outras igrejas, outros pastores, pessoas que talvez nos acompanham neste momento. Porque vivemos uma época de muito pouco entusiasmo com as coisas de Deus. Talvez agora nesta pandemia a gente nem consiga mensurar esta realidade. Mas antes da pandemia, como nós vivíamos antes, nós estamos vivendo um normal anormal agora. E talvez não seja o tempo mais apropriado para a gente fazer essa avaliação. Mas pensemos um pouco sobre a nossa vida o ano passado, ou nos anos que se passaram. Porque vivemos uma época de pouco entusiasmo com as coisas de Deus. Não estou dizendo que você não tenha interesse pelas coisas de Deus. Não estou dizendo que você não seja zeloso pelas coisas de Deus. Não estou dizendo que você é daqueles que não está nem aí. Que para você tanto faz. Não estou me referindo a pessoas sem zelo. Eu estou falando e fazendo uso desta palavra e tentando compreender esse versículo para falar a pessoas que têm zelo, mas ao mesmo tempo perguntando como você tem exercitado o seu zelo. Porque essa é a preocupação de Paulo. No zelo, não sejais remissos. No zelo, não sejam lentos. No zelo, não sejam preguiçosos. No zelo, não sejam negligentes. No zelo, não sejam desta forma. Por isso, falar que quem me acompanha ou nos acompanha neste momento não tem zelo, não seria fazer justiça, seria uma injustiça com a grande maioria de homens e mulheres que neste momento nos acompanham. Porque se eu dissesse que você não tem zelo, que por certo eu estaria sendo injusto, porque você nem estaria nos acompanhando agora. Você está nos acompanhando agora porque tem algum zelo, porque tem algum cuidado, porque tem algum interesse pelas coisas de Deus. Eu quero assumir que você tem
um certo zelo pelo reino, que você tenha um certo zelo pela causa de Cristo, que você tenha um certo zelo pela igreja, pelas reuniões de oração, pelos cultos de doutrina, pela escola bíblica dominical, pelos cultos domingo à noite, pelas reuniões de grupos pequenos, pelo que os ministérios da igreja faz. Mas a pergunta é, como você está exercitando o seu zelo? Você tem usado o seu zelo, o seu interesse com inteligência, com criatividade para fazer com que os projetos da sua igreja deem lucro, fazendo um paralelo com a parábola dos talentos? Tem pensado em melhorar o serviço na sua igreja, do louvor, da adoração? Tem pensado em melhorar as reuniões de oração, em primeiro lugar, participando delas? Eu vou dar esse exemplo. Se a gente chegar em nossas igrejas, se a igreja presbiteriana de São Luís, o pastor, o conselho, alguém chegar e disser, vamos acabar com a reunião de oração aqui. Muitos dirão, de jeito nenhum. Não pode acabar com reunião de oração. São zelosos, são cuidadosos. Sabem, reconhecem e entendem que é uma reunião fundamental para a vida da igreja. Mas ao mesmo tempo não participam delas. Você é zeloso. Você defende o culto de doutrina. Você defende a escola dominical. Mas ao mesmo tempo, você os troca por qualquer coisa. Falar de não tê-las, você compra uma briga. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes nós somos remissos, somos lentos, somos vagarosos. E mesmo quando nós participamos delas, indo a estas reuniões, às vezes nós somos vagarosos, lentos, remissos. Por isso Paulo diz, no zelo, no trato, no envolvimento, na participação, na adoração, na pregação da palavra, no preparar de um estudo, no adorar, no envolver, no evangelizar, no fazer o trabalho social, em tudo aquilo que está envolvido nas coisas de Deus, no zelo, não seja remisso, não seja vagaroso, não seja lento, não seja preguiçoso, não seja para trás. E aí eu digo, você está pensando, após esta situação, esta pandemia, e alguma normalidade ao que era normal antes dessa situação que nós estamos vivendo, você está pensando em se envolver mais na volta? Deixar de ser um mero espectador zeloso? Ou deixar de ser um mero zeloso espectador que está só assistindo? Ou você tem sido negligente, meio preguiçoso com as coisas de Deus? Embora eu não conheça a igreja presbiteriana de São Luís, eu posso afirmar a partir do pastoreio que tenho na igreja presbiteriana Betânia, que tanto aí na igreja presbiteriana de São Luís, como na igreja presbiteriana Betânia, aqui em Irecê, onde eu pastoreio, há tanta gente talentosa, há tanta gente inteligente, tanta gente preparada, especializada, pós-graduada, doutorada, há tanta gente viva, há tanta gente com uma multiplicidade de recursos materiais, financeiros, humanos, os mais diversos. Mas será que eu posso dizer que todos estão usando o alto percentual desses seus recursos para que Deus seja glorificado, para que a obra de Deus e o Evangelho de Cristo e o nome do Senhor seja conhecido em toda a terra? Reflita, pensa um pouco sobre isso. Voltando ao versículo de Romanos, capítulo 12, 11. Na segunda parte desse versículo, Paulo contrabalança o negativo da primeira frase, no zelo, não sejais remissos, com uma exortação positiva na sequência do versículo. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Sede fervorosos de espírito. A palavra
fervoroso, no grego, zeu, ficar, ser quente, literalmente ferver, como a água borbulhar. De maneira figurada, significa fervor, calor. E aqui está o antídoto, aqui está a vacina, aqui está o remédio para a indolência espiritual, para a preguiça, para a alma remissa. Aqui está o indicativo do que pode resolver o problema de nossa religiosidade fria, da nossa religiosidade morta, da nossa religiosidade mórbida. E o que Paulo diz aqui é que devemos ser fervorosos de espírito, ser quente, ferver, borbulhar no espírito. E aí eu quero fazer uso de uma passagem que se encaixa perfeitamente com a ideia de calor espiritual. Essa passagem que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ela vem a encaixar. Veja o que diz 1 Tessalonicenses 5, 19. Não apagueis o espírito. Ou seja, não permita que o Espírito Santo deixe de queimar dentro de você. Deixe de arder, deixe de ferver o teu espírito. Fazer com que o teu espírito mesmo seja aquecido pelo fogo do Espírito que vive dentro de você. Talvez poderíamos lembrar da carta do Senhor à igreja de Éfeso, em Apocalipse, capítulo 2. Lembra daquela igreja de Éfeso? O Senhor elogia o zelo daquela igreja. Era uma igreja zelosa pela doutrina. Era uma igreja que servia, que tinha um zelo pelo serviço. Era uma igreja que batia de frente com os falsos profetas, que tinha a doutrina certa na cabeça. Mas o Senhor faz uma queixa àquela igreja. E a queixa do Senhor era a falta do primeiro amor. Era a falta de um espírito fervoroso. Era a falta do calor na alma. Agora entenda que quando eu falo em ser quente espiritualmente, nem de leve estou sugerindo que você adore a Deus com suspiros, com gemidos, com olhos revirados, ou que fale o evangelho de modo afetado, alterado, não. Essas coisas geralmente mostram algo muito diferente da verdadeira espiritualidade. Claro que pode existir emoções.